Um feliz sábado para os irmãos. Eu não estou com a voz muito boa. Desde a semana passada a garganta não está boa. Além disso, a gente está ouvindo muito barulho aqui dos vizinhos, né? Portanto, é necessário que a gente venha fazer bastante silêncio para que a gente possa receber a palavra de Deus. Irmãos, esse ano a nossa igreja esteve envolvida com alguns irmãos em tribunais. Nós tivemos o fato aqui do Cleito, Saulo e sua família, que estavam envolvidos aí como testemunha num julgamento que preocupou muito a família e também a igreja. Agora há pouco nós ouvimos a irmã Rose agradecendo a Deus, pedindo oração por causa do seu filho que está envolvido também em um julgamento. E a gente fica preocupado com o julgamento, com o tribunal, envolver em situações que venha dar problemas policiais, problema de polícia, problema de advogado. A gente corre disso, não é verdade? E nós sabemos que é muito solene você estar diante de um juiz. Eu acho que, com certeza, o juiz tem grande responsabilidade, porque como pecador, como homem, como ser humano, julgar o outro é uma responsabilidade solene e muito grande, porque se ele errar no julgamento, o juiz de primeira instância, ele pode errar e depois o outro de segunda instância pode reconsiderar a situação e anular aquela sentença. O desembargador, também lá no STJ, no STF, a pessoa pode recorrer e assim por diante. Mas finalmente, é muito difícil para um ser humano julgar o outro. Por isso, um julgamento envolve um processo muito longo. Tem aquele inquérito policial, que é o primeiro passo, que ali coloca todos os fatos investigatórios e assim por diante. Depois vai para a justiça estuda aquilo ali e assim por diante. É um processo muito longo. Mas, aqui, na justiça humana, nós tivemos um julgamento de um jogador de basquete, O.J. Simpson. Aconteceu em 26 de setembro de 1994 e durou 372 dias esse julgamento. Esse julgamento foi porque ele matou a sua mulher, a ex-garçonete Margaret Simpson, e também o amante dessa mulher, Ronald Goldman. E ele matou a facada a mulher e também o seu amante. Durou muito tempo porque ele tinha um poder aquisitivo muito grande e contratou vários advogados que estudou o seu processo, conhecia a lei e conhecia os meandros da lei, os desvios da lei, e por causa disso ele conseguiu protelar esse julgamento durante 372 dias. Foi o julgamento de uma única pessoa durante 372 dias. No Brasil, nós tivemos um julgamento também exemplar atualmente, que no Brasil a gente tem muitas leis, mas o cumprimento das leis da Constituição, são deploráveis, porque apesar de a gente ter leis claras, existe muitos penduricalhos na lei em que os bons advogados conseguem ver, e esses advogados conseguem, então, também protelar a lei. Nós temos o julgamento do chamado mensalão, em que foram julgadas 12 pessoas, foram julgados e condenados no mensalão. Nós temos aí o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, que está preso na Itália, Henrique Pisolato,
o operador do mensalão, que é o Marcos Valério. Henrique Bisolato foi condenado a 12 anos e 7 meses. Marcos Valério, 40 anos e 4 meses. Cristiano Paz, que é o ex-sócio de Marcos Valério, foi condenado a 25 anos. Cátia Rabelo, que era ex-presidente do Banco Rural, que era o banco que operava o mensalão, foi condenado a 16 anos e 8 meses. José Roberto Salgado e assim por diante. Foram 12 pessoas condenadas. Foi um julgamento polêmico. Alguns dos irmãos podem ter acompanhado, eu acompanhei parte desse julgamento. Dificilmente no Brasil, crime de colarinho branco leva à condenação, porque essas pessoas têm grande influência no poder, tanto executivo quanto legislativo e judiciário, e essas pessoas saem impunes. Por isso que é a grande corrupção no Brasil. Mas o maior de todos os julgamentos, todos nós, se você tem medo de sentar diante de um juiz ou ficar de pé diante de um juiz para receber uma sentença, vai chegar a sua hora. E muitos já enfrentou este julgamento, mas ainda não recebeu a sentença. Porque se no julgamento do mensalão foram 12 pessoas, no julgamento de Simpson foi uma pessoa, se fôssemos contar só a população atual do mundo, todos, 7 bilhões de pessoas irão sentar no banco dos réus. E entre essas pessoas está eu e está você também. No livro de Daniel 7, 9 e 10, vem falando, foi o texto lido para início do nosso culto. E eu continuei olhando, até que foram postos nos tronos. Um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como uma limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Milhares e milhares serviam diante daquele trono, milhões de milhões estavam diante dele. Se a gente observar a majestade, a imposição deste trono, provavelmente nós não suportaríamos só de estarmos à frente desse juiz, não é? Essa foi uma visão que Daniel teve do julgamento divino. Se a gente contar de 1844 para cá, faltam alguns meses, no dia 22 de outubro de 1914, mas vamos contar que fôssemos chegar até 22 de outubro de 1814, seria 62.050 dias. Ou seja, é o julgamento mais longo de toda a história da humanidade. E essa visão do julgamento diz o seguinte: o ancião de dias é Deus. Quando fala, e foram postos nos tronos, e um ancião de dias se assentou. O ancião de dias é Deus o Pai. No Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra, o mundo, sim, desde a eternidade, tu és Deus. Ele é a fonte de todo ser, de toda lei, e que deve presidir o juízo. E santos anjos como ministros e testemunhas, em número de milhares e milhares, milhões e milhões, assistem a esse grande tribunal. Este tribunal tem como testemunha os santos anjos de Deus. Não existe um julgamento sem ter testemunhas. E as testemunhas aqui não são uma, duas ou três, mas são milhares de milhares e milhões de milhões. E eis que vinha nas nuvens como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. A voz não está muito boa. Foi-lhe dado domínio, Daniel 7, 13 e 14. Foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará. Então,
Então, irmãos, aqui está se instalando o julgamento, se instalando o trono. Primeiro, o grande juiz, o ancião de dias, que nós observamos, que é Deus. Depois, no versículo 13 e 14, eis que vem nas nuvens do céu como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. Esta vinda, obrigado, irmão Ailton, obrigado. No livro Grande Conflito, na página 480, diz assim: é esta vinda, aliás, a vinda de Cristo aqui descrita não é a sua segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. É esta vinda e não o seu segundo advento à terra que foi predita na profecia como devido ocorrer ao terminar os 2.300 dias proféticos, ou seja, as 2.300 tardes e manhãs, que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece a presença de Deus, a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem. Jesus está em seu último ato como mediador do seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juiz de investigação e fazer expiação por todos que se verificarem com direito aos benefícios da sua obra de expiação. Irmãos, nós temos aqui o grande juiz, que é Deus, e agora Jesus entra diante do juiz, ele entra como mediador entre o homem e Deus. Quem é o mediador entre o réu e o juiz num tribunal terreno? Quem é? O advogado. Muito bem. Jesus entra como advogado. Jesus entra como advogado. Pegou mais para trás. Aí, Jesus entra como advogado. Mas não existe um tribunal instalado sem os livros de processo, sem o que aconteceu com aquele réu. O réu é julgado diante da lei. E nós sabemos que se houve transgressão à lei, então a pessoa tem que ser julgada. Muitas dessas transgressões, elas são de um nível menor, muitas vezes, mas não deixam de ser transgressão. E é imposta a condenação para a pessoa. Para Deus não existe pecadinho, nem pecadão. Mas no julgamento, ele pode considerar um pecado menor, um pecado maior, e a pessoa pode morrer por esse pecado. Mas nós temos, nesse processo, os livros, né? E agora, nós vamos ler aqui, na última parte do versículo 10. Vamos ver aqui, ó. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Quer dizer, foi instalado ali o julgamento, o juiz, o advogado, e agora nós temos os livros. Esses livros estão de acordo com a palavra de Deus hoje no tribunal divino. Todos nós estamos com nosso nome no céu. Quando nós nascemos, o nosso nome, antes de ir para o registro de cartório, antes do pai, a mãe pôr o seu nome lá no cartório, Deus já pôs o seu nome. Nasceu, Deus põe o seu nome no livro. Isso é muito importante entender. Os livros de registro no céu, nos quais são relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Está na página 480 do Grande Conflito. Diz o profeta: assentou-se o juiz e abriram-se os livros. O escritor de Apocalipse, escrevendo a mesma cena, acrescenta: abriu-se outro livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Achamos aqui o nome de um livro. Como que é o nome desse livro? Livro da vida. Porque em Daniel 7, 9 e 10, fala os livros. Não é somente um livro, mas os livros. E nós podemos identificar aqui o primeiro livro, o livro da vida. Nome de quem está escrito no livro da vida? O livro da vida contém o nome de todos. Olha só, o livro da vida contém o nome de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Todos os que já entraram para o serviço de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque é o nome de todos que já entraram para o serviço de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Ah, mas eu não sou mais membro da igreja. Mesmo quem não é membro da igreja teve e tem o seu nome escrito no livro da vida. Todos que já entraram para o serviço de Deus. Agora, em Lucas 10, 20, Jesus falou: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, isso é solene. Por quê? Quando a gente vai fazer uma listinha, se a coisa é boa, a gente coloca o meu nome aí. Coloca meu nome aí. E se a coisa é muito boa, a gente está sempre lembrando, já colocou o meu nome? Não é assim mesmo? Mas se a coisa não é boa, tira o meu nome daí. Não é isso mesmo? Não coloque o meu nome nisso. Mas o meu e o seu nome está escrito no céu. Isso é muito solene. O meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida, porque já entramos para o serviço de Deus. Por isso, devemos alegrar, foi o que Jesus falou. Paulo fala de seus fiéis cooperadores, cujo nome está escrito no livro da vida. Filipenses 4:3. Daniel, olhando através dos séculos para um tempo de angústia qual nunca houve, declara que se livrará o povo de Deus, todo aquele que se achar escrito no livro. E João no Apocalipse diz apenas: entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, tem um outro livro. Esse outro livro está em Malaquias, no capítulo 3, versículo 16. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Como que é o nome desse livro? Livro memorial. O que está escrito no livro memorial? Todas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Todas as nossas boas ações estão escritas no livro memorial. Todas as boas ações. Existe uma ideia assim: você já fez uma boa ação hoje? Faça uma boa ação todo dia. Mas será que a gente tem que fazer só uma boa ação, irmãos? Hein? Não. A nossa vida diariamente tem que ser de boas ações. E isto fica escrito no livro da vida. Mesmo que para as pessoas parecem não ser boas ações. Por exemplo, Neemias foi obrigado a tomar decisão forte quando ali os sacerdotes judeus casaram com mulheres amonitas, moabitas, e ele pegou algumas daquelas pessoas pelo cabelo e mandou que aqueles homens separassem daquelas mulheres. Ele falou assim: não esqueça, Senhor, e coloque no teu livro memorial isso. Foi uma boa ação a de Neemias ou não?
Eu acho para aquelas pessoas que o senhor não está muito arrogante, pegar a pessoa pelos cabelos, mas isso está escrito no memorial como uma boa ação. Jó, cuidar da causa das viúvas, a causa dos órfãos. E ele falou que tinha consciência tranquila de que fazia isto. Eram os olhos dos cegos. Isso era boa ação? Era. Está escrito no livro. Mas muitas vezes nós não sabemos discernir, por causa do nosso desequilíbrio, o que é bom e o que é mal. Mas está escrito no livro da vida todas as nossas boas ações. No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali toda tentação resistida, até quando a gente vence tentação, irmãos, é boa ação, porque nós somos tentados diariamente. O ser humano é tentado, e quando a gente resiste à tentação, mesmo que para alguém pense, você não podia ser tentado nisso aí não, você não é crente. Não, nós temos as nossas tentações individuais, e quando nós vencemos essas tentações, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. Não é escrito não, é historiados no livro memorial. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo, encontra-se registrado. Sacrifícios. Eu não quero fazer sacrifício. Você não gosta de fazer sacrifício, mas todo ato de sacrifício se acha relatado, historiado no livro memorial. No Salmo 56:8 diz assim: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Até quando você chora porque o seu irmão está sofrendo, a sua irmã, alguém, o vizinho, o parente, sofrendo porque alguém está doente, porque está preso, porque perdeu um ente querido, e você se condói dessa situação, está escrito no livro memorial. Agora, nós temos um outro livro, Isaías 65, 6 e 7. Está escrito assim: Eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Que livro é esse? É o livro chamado livro da morte, o livro dos pecados, os livros da iniquidade. Há também um relatório dos pecados dos homens, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, está escrito em Eclesiastes 12:14, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso aqui também é muito grave para nós, porque toda palavra ociosa que sai da nossa boca está escrito no livro da morte, no livro da iniquidade. Irmãos, isso é muito solene. Disse o Salvador: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. É muito importante a gente entender isso. Mas não só palavra, porque a palavra está saindo da boca. A boca fala o quê? O que está cheio o coração. E 1 Coríntios 4:5 diz assim: os propósitos e intuitos secretos aparecem no infalível registro. Pois Deus trará à luz coisas ocultas às trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Aquilo que está no mais secreto do meu e do seu coração
está escrito no livro da morte. Mesmo que não falemos, mas as nossas intenções, eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades, juntamente a iniquidade de vossos pais, diz o Senhor. Isto, irmãos, é de preocupar. Nós precisamos nos preocuparmos com isto. O que eu estou pensando no meu dia a dia? O que eu estou planejando? Ninguém pode saber. Ninguém pode saber o que eu vou fazer daqui uns dias. Ninguém pode saber o que eu vou fazer para o irmão ou a irmã fulano de tal, para o patrão, para o empregado, para o colega de trabalho. Não, ele vai ver comigo. Tem muitos que não praticam pecados graves por falta de oportunidade, ou pensando no que os outros vão pensar. Mas isto está escrito no livro da morte. A obra de cada homem passa em revista perante Deus, e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros dos céus estão escritos, olha essa expressão, com terrível exatidão. Estão escritos com terrível exatidão. Toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda hipocrisia dissimulada. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influências exercidas para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado pelo anjo relator. Quando a gente vai fazer um relatório, o secretário, nem sempre ele faz um relatório fidedigno. Não porque ele não queira, mas porque ele não consegue fazer. É falho. Ser humano é falho. Mas um anjo fazer um relatório é coisa solene. Porque ele vai fazer um relatório muito minucioso. Muito minucioso. Tudo é historiado pelo anjo relator. Mas não se julga sem lei. Temos os livros, o livro da vida, livro da morte, livro memorial, vários livros. Mas tem o código em que nós seremos julgados. E esse código, nós sabemos qual que é, onde está escrito? Onde que está escrito? Tiago 2,10, em Êxodo 20, né? A lei moral de Deus. A lei de Deus é a norma pelo qual o caráter e vida dos homens serão aferidos no juízo. É a lei de Deus. E em Eclesiastes nós já lemos, diz o sábio, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Não é só para os reformistas, para os adventistas, para os batistas, para os assembleanos, os TJs, mas é o dever de todo homem. Não é só para os brasileiros, não é só para os americanos, para os europeus, mas este é dever de todo homem. O apóstolo Tiago admoesta, assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei, é a lei da liberdade. Mas como lei da liberdade, quando está escrito não, não, não e não, é porque o não de Deus é o sim do diabo, e o sim do diabo é o não de Deus. Por isso é chamada lei da liberdade. Por quê? Porque não matarás. O diabo diz, mate, sim, mate. Não adulterarás. Sim, adultere. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Esqueça. Você tem liberdade.
você tem liberdade, porque a liberdade verdadeira é você andar na lei. Eu só posso dirigir meu carro porque eu tenho carteira de habilitação. Eu estou dentro da lei, eu tenho liberdade para dirigir. Muitas pessoas pensam, como essa lei pode libertar? A lei da liberdade é porque dá liberdade para que você possa viver. E todos nós seremos julgados pela lei da liberdade. Jesus aparecerá como seu advogado, a fim de pleitear em favor de cada um perante Deus, o juiz. Está escrito que Jesus é advogado. 1 João no capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, não desobedeça a lei, ou seja, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai. Quem que é o Pai? O juiz, Jesus Cristo, o justo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura verdadeiro. Por mãos, figura verdadeira. Porém, no mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para interceder por nós. Irmãos, não existe julgamento sem advogado. Se a pessoa chegar diante do tribunal para ser julgado e o advogado faltar, o que o juiz faz com o julgamento? Suspende. Não tem julgamento. Se o advogado alegar, olha, eu peguei esse caso ontem, não deu para me ler o processo, não posso estar no julgamento, o que o juiz faz? Levanta o julgamento, remarca para outra data. Isso é um artifício no Brasil. No Brasil, quando eu tenho marcado um julgamento, é uma das estratégias de direito. E a pessoa acha que vai perder, destitui o advogado. Ó, não quero mais. Não quer que ninguém compareça para não ter o julgamento. É manobra jurídica. Mas Jesus comparece diante do tribunal divino. Na página 483 do Grande Conflito diz assim: ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passar em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Quer dizer, são milhões, bilhões de pessoas, desde Adão, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Meu nome, Jeremias Almeida Costa. Mas pegado lá no juízo, investigado, cada minuciosamente. E aí, aceita-se nomes e rejeita-se nomes. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, está escrito no livro de pecado, no livro da morte, para os quais não houve arrependimento, nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. Então, o meu nome está no livro da vida, o seu nome também está no livro da vida. Mas, se você ou eu, nós cometemos, ou nós não, vou tirar, eu cometi um pecado, que não houve arrependimento, esse pecado vai fazer com que meu nome seja tirado do livro da vida. Irmãos, tem que acontecer confissão e arrependimento, porque eu sou pecador, o irmão é pecador. Mas se não houver confissão e arrependimento, você vai perder a sua salvação. Se você tem 20, 30, 40 anos, 50 anos de fé, seu nome nunca saiu do livro da igreja, mas pode sair do livro da vida. Não é? E tem escrito aqui: aceita esse nome, rejeita esse nome. Quando alguém tem pecado permanece no livro de revista, para os quais não houve arrependimento nem perdão,
seu nome será omitido do livro da vida. E o relato de suas boas ações, apagados do livro memorial de Deus. Mexe com todos os livros. É apagado do livro da vida, o seu nome, as suas boas ações é apagado do livro memorial. E o seu nome fica no livro de iniquidade, no livro da morte. O Senhor declarou a Moisés em Êxodo 32, 33. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Do meu livro. Todos que verdadeiramente se têm arrependidos do pecado, que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram perdão acrescentado ao seu nome nos livros dos céus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Por quê? Todos que verdadeiramente se têm arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao nome nos livros dos céus. Louvado seja Deus. Tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Que bênção maravilhosa! O Senhor declara pelo profeta Isaías: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Que bênção maravilhosa! O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nosso nome não será riscado do livro da vida, se nós aceitarmos a Jesus pela fé no seu sacrifício expiatório. O mais profundo interesse manifestado entre os homens nas decisões dos tribunais terrestres não representa, senão palidamente, o interesse demonstrado nas cortes celestiais. O julgamento nos tribunais terrestres é muito fraquinho, perto do julgamento no santuário celestial. Quando os nomes inseridos nos livros da vida aparecerem perante o juiz de toda a terra, o intercessor divino apresenta a petição para que sejam perdoadas as transgressões de todos os que venceram pela fé em seu sangue, a fim de que sejam restabelecidos em um seu lar edênico e coroados com ele como cordeiro do primeiro domínio. Satanás, em seus esforços para enganar toda a nossa raça, pensara frustrar o plano divino na criação do homem. Mas Cristo pede agora que este plano seja levado a efeito como se o homem nunca houvesse caído. Pede para o seu povo não somente perdão e justificação, amplos e completos, mas participação em sua glória e assento sobre o seu trono. Isso é uma maravilha, irmãos. Eu vou resumir aqui, vou falar do promotor. Não existe também um tribunal que não haja um promotor de acusação, um advogado de acusação para ajudar o promotor. Enquanto Jesus faz a defesa do súdito de sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. Quem que é o promotor? Satanás. O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, fazendo-os perder a confiança em Deus, separar-se de seu amor e violar sua lei. Agora aponta para o relatório de sua vida, para os defeitos de seu caráter, de semelhança com Cristo, que desonraram o seu Redentor para todos os pecados que ele os tentou cometer. E por causa disso, Satanás os reclama como súditos seus. Jesus não justifica nossos pecados. Parece ser contraditório, né? A gente fala de justificação, Jesus justifica nossos pecados. Não. A justiça de Cristo não é capa para nossos pecados. Jesus não justifica. Por que não justifica nossos pecados? Porque o salário do pecado é o quê? É morte.
quem pecou tem que quê? Tem que morrer. E Jesus não justifica. Mas Satanás está acusando. Satanás está falando, você é pecador, você é ladrão, você é adúltero, você mata, você rouba, você diz que guarda o sábado, mas você é transgressor. E ele acusa isso diante de Deus, lá no trono de Deus. Será que Satanás está falando mentira? Se ele falar isso de mim ou de você, ele vai estar falando mentira? É certo que ele é o pai da mentira, mas será que ele vai estar falando mentira? Jesus não lhe justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé, reclamando perdão para eles. Ergue as mãos feridas perante o Pai e seus santos anjos, dizendo, conheço-os pelo nome, o nome dele está escrito na palma das minhas mãos, gravei-os. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. E ao acusador de seu povo declara, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este são tirado do fogo? Você está acusando, mas o Senhor te repreende, Satanás. Seus nomes permanecem a estar no livro da vida e está escrito com relação a eles. Comigo andarão de branco porquanto são dignos. Jesus não justifica o pecador, não justifica os pecados, mas justifica o pecador. Jesus justifica o pecador e não justifica os pecados, porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Irmãos, isso é muito maravilhoso. O julgamento em si, estou terminando, tá? Eu ia resumir e terminar 11h30, mas eu acho que precisa terminar, não precisa, irmãos? Precisa terminar? Irmãos, o julgamento em si. Pecados no tempo indicado para o juízo, no final dos 2.300 dias, iniciou-se a obra de investigação. Quando que começou esse julgamento? 1844. Ali começou a expiação dos pecados e o apagamento dos pecados. Todos que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele exame de forma minuciosa. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Está em Apocalipse 20, 12. Agora, os pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados, porque se não tem arrependimento também não tem o quê? Abandono. Eu não vou deixar de pecar, de fazer um pecado que eu gosto. Eu não vou abandonar porque eu não arrependi. Certo? E isso é normal. Pecados que não foram, não houve arrependimento, que não foram abandonados, não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão. Para que vai permanecer? Para testificar contra o pecador no dia de Deus. Esses pecados vão permanecer para testificar contra mim ou contra você. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite. Elas, porém, estavam patentes e manifestas àquele com quem temos de tratar. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado, encoberto ao pai, à mãe, à esposa, filhos, companheiros. Ninguém a não ser os autores culpados poderá alimentar a mínima suspeita da falta. Ela, porém, jaz descoberta perante aos seres celestiais. Você pode esconder os pecados do jeito que você quiser. Esse é difícil. Esse pecado eu enterrei. Ninguém vai saber. Ninguém viu. Eu olhei por todos os lados. Não vi câmara na árvore. Não vi nenhuma câmara no poste. Eu não vi ninguém vendo o que eu estou fazendo. A minha esposa jamais vai descobrir isso que eu fiz. Jamais. As trevas das noites mais escuras, o segredo de todas as artes enganadoras
não são suficientes para velar do conhecimento do eterno um pensamento que seja. É muito grave, irmãos. Consolene esta consideração. Dias após dia, que passa para a eternidade, traz a sua enorme porção de relatos para o livro dos céus. Palavras uma vez faladas e ações uma vez praticadas, nunca mais pode se retirar. Muitas vezes a gente fala e arrepende depois, quando arrepende está bom, mas nunca mais pode ser retirado. Os anjos têm registrado tanto as boas como as más. Nem os mais poderosos guerreiros podem revogar a relação dos acontecimentos de um único dia sequer. Nossos atos, palavras, mesmo nossos intuitos mais secretos, tudo tem o seu peso para decidir o nosso destino, para a felicidade ou para a desdita. Ainda que esquecidos por nós, darão o seu testemunho para justificar ou condenar. Irmãos, conclusão agora, vai acabar. Exige-se de todos que afligem, ou de todos no dia da expiação, que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado, pela humilhação perante o Senhor, para que não aconteça ser extirpado dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejem sejam o seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado, em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, devem ser deixados. Há uma luta intensa diante de todos que desejam subjugar as tendências que insistem no predomínio. Isso é verdade. As nossas más tendências insistem em predominar na nossa mente, no nosso coração. Mas é necessário uma intensa luta para subjugar essas tendências. A obra de preparação, irmãos, escutem só. A obra de preparação é uma obra individual, não é uma obra coletiva. Nós não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Não adianta a gente pensar, porque eu sou membro da Igreja Adventista Sétimo Dia de Movimento de Reforma, eu vou ser salvo. Nós não seremos salvos em grupo, em igreja. Não. Isso é problema, a igreja não toma posição. A igreja, o irmão fulano de tal está fazendo isso, eles querem tratar o meu caso. Por que não trata o caso do fulano primeiro? Está certo que eu errei, mas fulano errou pior do que eu. Não, irmãos. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupo. A pureza e devoção de um não vai suprir a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, examinará a Deus o caso de cada indivíduo com exame tão íntimo e penetrante, como se não houvesse outra pessoa na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Irmãos, é hora da gente pensar. Mateus 3,35, terminando. Vigiai, pois, para que vindo de improviso, aquele dia não vos ache dormindo. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto os amantes dos prazeres procuram satisfazer os mesmos prazeres, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.